Boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar aqui de novo para falar de doutrina espírita. Eu amo a doutrina espírita em tudo que ela representa e digo que nós estamos aqui na condição de trazer o conhecimento, o pouco conhecimento que a gente tem. Nós vamos passar uma vida inteira estudando a doutrina espírita e não vamos saber muito. Mas o pouco que a gente já sabe já traz muita luz e muito consolo para o nosso caminho. Então eu vou tratar aqui hoje umas questões que eu já olhei aqui, bem profundas, que eu acho que vão ser muito boas para todo mundo. Eu vou começar com uma pergunta sobre o passado, sobre consciência e inconsciência, e sobre projeto reencarnatório, e principalmente sobre a amnésia reencarnatória, né? Por que não é nos dado o direito de saber o passado? Por que isso influencia tanto a nossa vida? Vocês imaginam se num passado recente, algumas existências atrás, o Richardson, que está aqui do meu lado, foi uma pessoa que se indispôs comigo para falar pouco, né? Cometeu um ato de violência, um assassinato ou coisa parecida. Não nos é dado o direito de saber, porque nós não temos condição de absorver o que tem no passado. Isso não vai engrandecer o nosso futuro. Deus é infinito na sua sabedoria e no que Ele nos traz nessas condições. As poucas pessoas que eu conheço que foi dado alguma condição de saber o passado, não agregou nada na vida delas. Então, a amnésia reencarnatória é uma bênção para o nosso desenvolvimento. E não nos ajuda nada a curiosidade de saber o nosso passado. Boa noite. Gostaria de entender qual o motivo e meu filho entrar tanto em atrito. Eu acho que encaixa na resposta, né, que ele acabou de trazer, que nós, ao reencarnarmos, né, nós, ao virmos para este plano terreno, aqui é uma escola, ao qual, né, através da reencarnação, nós nos matriculamos, para termos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos e evoluir. Só que neste processo, desde os primórdios da nossa evolução espiritual, nós ainda somos seres imperfeitos que, neste caminho, nós, em muitas situações, acabamos por prejudicar algumas pessoas, outras nos prejudicar, né, como ele acabou de responder agora. E nessas oportunidades de reencarnação, a sabedoria divina, né, ela nos dá a condição assim de nos matricularmos na mesma sala com aqueles que a gente precisa de aparar as arestas, que a gente pode ter a oportunidade de ensinar, assim como de aprender. Então, ao reencarnarmos nas famílias, os laços familiares, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os laços consanguíneos e os laços espirituais. Os laços consanguíneos são os laços que nos ligam temporariamente aqui no plano terreno, por meio dos parentescos, pai, mãe, filho, irmãos, no qual essas configurações familiares nos dão a oportunidade do reencontro, né, dos ajustes necessários. Então, nós não nascemos na família que nós nascemos por acaso. Pelo contrário, isso foi muito meticulosamente calculado, programado e desejado por nós, para termos a oportunidade de estarmos com esses outros seres. E aí, quando nós reencarnamos, nós pautamos muito pelos laços familiares, as relações afetivas, principalmente, o porquê que, né, como na pergunta está aqui, eu e o meu filho não damos certo. Se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, se ele é meu filho, não deveria haver aí um amor que transcende, que é o que a gente espera, não é isso? E que às vezes a gente vê na casa do vizinho, mas dentro da nossa casa não é bem assim. Mas é interessante a gente observar que às vezes na casa do vizinho, o pai, a mãe dá certo com o filho, mas o pai não dá certo com o irmão, a mãe não dá certo com uma irmã. Sempre vamos perceber que nas configurações familiares, nós temos aí espíritos que estão em ajustes e que
estão tentando resgatar através da amnésia temporária, que é concedida, a oportunidade, nesta breve reencarnação, neste tempo que nós vamos ficar aqui, esquecendo temporariamente o passado, concentrando somente neste momento que nós estamos aqui, nós darmos a oportunidade para o outro e o outro nos dar a oportunidade de nós aprendermos uns com os outros, repararmos as diferenças e cultivarmos o amor que transcende. E é muito interessante quando a espiritualidade traz assim muitas situações de desencarne, nas quais tem filhos que estão lá na beira do leito de um pai, de uma mãe que está desencarnando, e eles naquele sofrimento, da perda, da partida, da ausência. E aí a espiritualidade mesmo mostra assim, muitas das vezes ela fala assim, quando eles todos desencarnarem, verão a surpresa que os aguarda, de que quando recobrarem a sua memória espiritual na íntegra, aí vão ver que lá atrás era tiro, porrada e bomba. E agora você está ali, chorando, né? Sentindo, lamentando a partida daquele que está ali, que você, com esta oportunidade, neste momento dessa existência, conseguiu reparar as diferenças e cultivar o amor. Aí a gente vai surpreendendo, vai? A gente vai olhar assim e falar, nossa, um amor maior que eu tenho hoje é minha mãe, é meu pai, é uma filha. E aí a gente, quando desencarna, vai reencontrar, a gente fala assim, nossa, e lá atrás nós tínhamos tantas diferenças, e olha como que a sabedoria divina é misericordiosa, nos deu essa oportunidade, ficamos aqui, hora ou outra tendo atritos, desajustes, mas conseguimos superar, amar e vencer. Então, isso explica. E a espiritualidade fala que é 3-1, né? É 2 mais ou menos para 1 carne de pescoço. Então, vocês podem esperar. E não se iludam de achar que você que não é a carne de pescoço, que às vezes é você. Porque a gente tem essa mania de achar assim, não, eu sou o miozinho da minha família, não. Só da gente pensar isso é um sinal que é a gente que é o complicado que veio para 2 lá dar conta da gente. E aí a gente vai avançando, evoluindo, né? Aprendendo e amando sempre. Eu recebi 2 perguntas de agora e eu prefiro respondê-las antes de passar para as outras, porque uma delas, inclusive, estava aqui anteriormente. A primeira, como eu faço para mudar a minha frequência e parar de ouvir espíritos? Como distinguir os bons e os maus espíritos? Você veio no lugar certo, meu amigo. Aqui nós temos que falar de mediunidade, que é a faculdade que se tem de comunicar com os espíritos. É uma faculdade natural e é uma faculdade de qualquer pessoa. Não é porque eu tenho que ser espírita para ser médium. O que você precisa fazer para você não parar de ouvir espírito? Você precisa educar sua mediunidade através do estudo dentro da casa espírita. Esta casa tem trabalhos fantásticos de mediunidade. Para quem está iniciando, conhecendo a doutrina, estudo dos livros e aprender a educar a mediunidade. Mediunidade é uma faculdade do qual você se comunica com os espíritos que estão do lado de lá. Isso é muito comum e dentro da filosofia espírita, da doutrina espírita, ela é o melhor local para você estudar isso. Por quê? Porque faz parte da nossa essência. Eu vou lembrar aqui que Allan Kardec, ele escreveu, ele codificou, melhor dizendo, as 5 obras principais do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. O Livro dos Médiuns é um compilado, é uma obra que trata somente da mediunidade em todos os aspectos. Eu já li o Livro dos Médiuns inteiro e volto nele sempre que eu preciso. E para você que está com essa preocupação, passa ali na portaria, pergunta quando é que se tem algum estudo de mediunidade, entre para fazer os nossos tratamentos, para você se equilibrar, porque o médium, se ele não tiver o cuidado e a educação que ele precisa, a pessoa passa por situações muito difíceis. Eu vou contar um casinho rápido aqui que aconteceu quinta-feira passada na reunião mediúnica que eu participo. Uma das 5 ou 6 médiuns que tem lá é muito ostensiva, quer dizer, a mediunidade dela é muito aflorada.
E, geralmente, final de ano, a gente para. Tem um período aí de 30 dias que as reuniões param. E, conversando com ela, ela falou que 30 dias para ela é um período muito difícil de suportar a mediunidade sem dar passividade, sem colocar o que ela está sentindo numa reunião mediúnica. Imagina uma pessoa que não sabe o que é mediunidade, uma pessoa que não estuda isso, e o pior, às vezes carregada de preconceitos e de desconhecimento profundo. E aqui eu já emendo com a outra pergunta que está aqui, que a pergunta ela tem a ver com isso também, que fala sobre esquizofrenia. Ela pergunta sobre esquizofrenia. Aí eu trato de duas formas. Primeiro, como uma doença neurodegenerativa, que pode ser consequência, claro, de coisas do passado. Pode ser uma expiação dolorosa, pode ser uma prova dolorosa, mas ela está relacionada com o passado. E, muitas vezes, a esquizofrenia está ligada com mediunidade. Então, nós temos um problema médico gravíssimo. Os hospitais que não têm como base a filosofia espírita, os hospitais psiquiátricos que estão dopando as pessoas, estão carregados de médiuns. Então você imagina, a esquizofrenia já traz para o paciente uma visão, alucinações de ver pessoas que caminham com ela uma vida inteira. E muitas vezes a pessoa não tem esquizofrenia e tem mediunidade ostensiva. E como muito bem diz a Anete Guimarães, que é uma filósofa, uma professora, uma palestrante espírita maravilhosa, quando o remédio psiquiátrico não faz efeito, a questão é espiritual. O que vão fazendo então? Vão aumentando as doses do remédio até chegar a dar um propofol da vida, que é um anestésico. Então, eu falei isso tudo que vale para qualquer um de nós. Se você tem sinais, se você tem clarividência, quer dizer, você vê, se você tem clara audiência, você escuta, precisa vir para a casa espírita com a maior tranquilidade e procurar o local exato para você conhecer o que é a mediunidade. E lá você vai aprender a separar os bons dos maus espíritos, mas o principal é que você vai tranquilizar o seu próprio corpo, a sua própria mente, porque você vai entender o que você tem. Então, mediunidade não é uma coisa ruim, o preconceito que existe de fantasma, gente, esquece isso tudo. A maravilha que a gente tem dentro da doutrina espírita, da filosofia espírita, é esclarecer isso tudo, levar a luz e levar conhecimento. É isso. Quanto tempo depois do desencarne, a pessoa que já tem um certo conhecimento tem condições de acordar? Acho que uma pergunta que a gente faz outra pergunta em cima dela, né? O que é acordar do outro lado, né? O que é conhecimento? Porque quem já teve a oportunidade de ler um livro que chama Um Espírita no Umbral, então, aí eu estou falando do nosso lado, né? Um espírita no umbral, então, é alguém que tem algum conhecimento com relação ao plano espiritual. E várias outras religiões também. Quanto tempo? Isso depende da sua condição mental. Está lá no livro Céu e Inferno, né? Que céu e inferno é um estado de consciência. Então, não precisa estar despido do corpo físico, o corpo físico morrer, para você estar no céu ou no inferno. Quem está no inferno de consciência, ele está no estado de perturbação mental e espiritual. Então, ele não tem condição sequer de entender ou de reconhecer aonde que ele está, com quem ele está e o que está acontecendo com ele, porque ele está tão imerso em si que ele não tem condições de olhar para fora. Então, nós mesmos encarnados, nós podemos estar nesse estado de perturbação mental e espiritual, no qual nós não conseguimos nem perceber o nosso dia a dia, nós não conseguimos nem resolver as coisas que precisamos, viver as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, dependendo do estado nosso de perturbação mental. E eu costumo nas palestras até brincar e perguntar, se falar com vocês agora, você vai desencarnar agora, o que veio de preocupação na sua cabeça? É o que vai te prender, é o que vai te segurar.
Por isso nós temos que viver cada dia como se fosse o último, porque talvez vai ser mesmo. Ou alguém tem garantia, porque eu sou jovem, porque eu não estou doente. Tem muitas pessoas de idade avançada enterrando muitos jovens aí. Tem pessoas com diagnóstico de doenças sérias enterrando muitos que não tinham diagnóstico nenhum. Então, para morrer basta estar vivo. E tem muita gente viva, encarnada, já morta, que não está vivendo a vida, que está imersa ali nos seus infernos de consciência. Então, quanto tempo demora depois? Depende daquilo que a tua mente está te prendendo agora. Você teria total condições, neste momento, se chegasse aqui e falasse, vamos, chegou a sua hora. Você iria sem olhar para trás? Tem alguém aqui que iria sem olhar para trás? Então, já vamos ver que isso que vai te prender, que te preocupa, que não te permite ir sem olhar para trás, é o que vai determinar o tempo que você vai levar para recobrar a sua consciência no plano espiritual e para dar continuidade lá. Quantos espíritos estão aqui presos porque ficam preocupados com um filho fica preso a uma mãe, ficam preocupadas com um negócio, com um dinheiro, com um imóvel. Então, qual é o tempo que essas pessoas que desencarnaram vão levar para tomar a consciência no plano espiritual? O tempo necessário para que elas despertem de si próprias. Não é assim? O André Luiz mesmo relata que numa das idas, junto com a caravana de Maria, no umbral, fazer o resgate dos espíritos que estão nessa condição de umbral. Umbral é eles imersos neles mesmos, não foi ninguém que determinou, não. A gente tem que até pensar nisso, porque esses espíritos que estão nessa condição de umbral, de perturbação mental, eles estão ali naquele sofrimento deles. Mal percebem uns aos outros. Estão imersos neles. Quando eles recobram a consciência, despertam e falam, chega, eu não quero mais isso. Eu quero voltar, eu quero sair disso. Aí não parece lá até no filme, eles indo lá e buscando? Aí as pessoas às vezes questionam com a gente, mas coitado, por que não buscou os outros? Eles nem percebem, eles nem notam, eles estão presos naquilo ali. E aí o André Luiz mesmo conta uma situação, que eles vão resgatar e tinha um senhor lá, fez um monte de folha e estava vigiando um monte de folha. Só deles passarem perto, ele começou a gritar, sai de perto do meu dinheiro, vocês não vão me roubar não, vocês todos são ladrão. Quem estava de fora estava vendo e falou, que isso, gente? Um monte de folha, o homem está doido, não está? Mas na realidade dele, ele estava preso naquilo. E isso vai durar o tempo que for necessário a ele. Ok? Vou dar 2 pitaquinhos aqui, tá? Pode. 2 frases que eu gosto muito, que você ouviu ontem, né, Ivone? Eu falei uma delas ontem. Você quer saber como você vai morrer? Olha como é que é a sua vida. Simples assim. E uma frase que eles atribuem ao Chico, eu não sei se é dele, muita gente vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. É isso aí. E nós não temos que ter medo disso não. Sobre mediunidade, o Fausto me mandou aqui, gente, a pessoa que perguntou, sábado, 16 às 17h30, estudando a mediunidade. Venha, procure. Dentro daquilo tudo que eu falei, você vai encontrar um caminho muito bacana para a sua vida. Outra coisa aqui que me perguntaram, que eu vi que é interessantíssima. O que acontece com as pessoas vítimas de latrocínio, que tiveram suas vidas tiradas por outras pessoas? Estavam no seu plano reencarnatório? Latrocínio nem suicídio. Reencarnação não prevê violência. Isso não existe. Não existe no plano reencarnatório de ninguém a pessoa ser assassinada. Ela vai ter a sua vida. É muito diferente as duas situações. Eu vou ganhar um tempinho só para esclarecer. Quando a pessoa tira a própria vida,
ela interrompe o fluido vital, que essa energia que vocês veem na gente aqui, eu costumo falar assim que é mais fácil de entender. Essa energia que é a nossa vida, ela está conosco desde quando a gente nasceu. E ela veio para um determinado tempo. Quando você comete suicídio, você corta essa energia. Então você vai ter uma série de processos, como ele falou, psíquicos, tenebrosos, difíceis, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que a pergunta não é sobre suicídio. No latrocínio, acontece a mesma interrupção, só que não é a mesma coisa do suicídio, porque você não deu causa àquele latrocínio. Então aquela energia ela vai ser dissipada naturalmente em função do que aconteceu. Mas não existe em projeto nenhum da doutrina espírita violência. Lei de causa e efeito, de olho por olho, dente por dente, lei de Talião. Eu matei e agora eu vou morrer assassinado. Isso não existe. Um detalhe importante nisso aí, que tem que ficar muito claro, e uma das maravilhas que tem de estudar o Espiritismo. A gente erra e repara. Muitas vezes se fala de pecado no sentido pejorativo e de castigo. A filosofia espírita, a maravilha da nossa lei divina é esse senso de justiça extremo. Eu errei, eu vou reparar, seja nessa, seja em outra. Quem errou aqui foi o assassino. Ele vai ter que reparar isso. Não tem erro. Costumo dizer o seguinte, as pessoas ficam o tempo todo assim, mas fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Gente, pensa na seguinte forma, se a lei dos homens não chegar, a divina vai. E eu costumo dizer sempre, se essas pessoas tivessem noção do que é a reparação justa da lei divina, muitas não faziam o que fazem. Porque estão nisso que ele falou, do momento da morte super perturbados, porque passaram uma vida inteira de erros. E outra coisa que eu acho interessante para finalizar, você quer dar para a pessoa um castigo, você dá para ela consciência do que ela está fazendo. Você não precisa fazer mais nada, traga a luz para ela na sua vida, que aí ela vai ter a consciência de que errou e vai tentar reparar isso aí no futuro. É possível viver sem problemas em um mundo de expiações e provas. Eu estou rindo porque eu lembrei de uma orientação espiritual que eles falaram assim, vocês acham que vocês vieram aqui para estar de férias? Não é para ficar na beira da praia, tomando água de coco. Às vezes a gente fica um tempinho, né? Mas às vezes até lá os problemas chegam na gente, não deixa, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Tem um capítulo. E nela vai falar dos mundos evolutivos. Aí a gente começa desde o mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes, angelicais. As 5 categorias de mundos que nós temos neste universo. Este universo que está numa Via Láctea, é isso? Que está em outra. Só por curiosidade, ver o tanto que nós, os seres humanos, nós que estamos aqui neste plano somos narcisistas, a gente pensar que se existe vida somente aqui. Aí a própria astronomia, ela traz para a gente que existem 200 bilhões de sóis. E que em volta desses sóis existem planetas. E nós estamos aqui em torno de um, com alguns mundos aqui. E achamos que existe vida só aqui, Aí uso de referência a fala da mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, que ela vai falar sobre a vida nos outros mundos evolutivos. E lá, a partir disso, a gente entende que existe, está lá no Livro dos Espíritos também, existe vida em outros mundos, não como conheceis. Porque a gente também acha que nós somos os gostosões da balachita, que para existir vida tem que ser igual a nossa. E nós estamos no 2º ano, saímos do mundo primitivo. Há pouco tempo a gente estava correndo pelado, com o pau na mão, batendo nos outros. Agora a gente está aqui, achando que se existe vida é igual a nossa.
Para começar, tem que ser no corpo biológico, né? E aí a Maria João de Deus, ela mesma relata que existem, mas em outras condições que já nem habitam corpos físicos, biológicos mais. Então, a verdadeira vida é no mundo espiritual. É o mesmo se a gente perguntasse, usando o exemplo aqui do plano terreno das escolas, para quem está lá na escola matriculado, se chegasse lá dentro da escola e falasse para ela assim, a vida é aqui, não é? É só aqui. Isso aqui é a vida. Não, eles vão falar para assim, não, eu não moro aqui, eu tenho minha casa, eu moro no meu bairro, tenho a cidade, tem outras pessoas que estão lá fora, tenho amigos que não estudam aqui, que estudam em outras escolas, tem amigos que já formaram, não é assim? Então nós estamos numa escola, aqui nós estamos matriculados. A nossa verdadeira vida é onde? A verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui é temporal, lá é imortal. Não é assim? Nós somos espíritos tendo a experiência de várias vidas reencarnatórias, terrenas. Mas a verdadeira vida é espiritual. Por que eu estou falando isso? Se é possível viver sem problemas, aí eu vou fazer o exemplo da escola de novo. Você está lá dentro da escola, aí você vai falar para os alunos, é possível estudar aqui sem ter aula, sem ter prova, sem ter teste, sem fazer trabalho, sem apresentar trabalho? É possível? Não. Então nós não estamos aqui de férias. Então, aí só que nós temos que refletir sobre o conceito de que é prova. Porque nós colocamos um peso nisso, nós colocamos como, muitas das vezes, o entendimento que é uma punição. Vocês já viram que as pessoas, às vezes, elas estão passando uma situação, elas falam assim, eu estou pagando, eu fiz alguma coisa. Quando ela não lembra, ela fala assim, joguei pedra na cruz. Porque não é possível essas coisas estar acontecendo comigo. Para o nível de evolução dela, para o aprendizado dela, para as necessidades dela, virão as oportunidades, virão as provas e as expiações. Só que aí eu tenho isso na minha cabeça como um mantra, que numa reunião de orientação, um mentor falou assim, as provas duram o tempo necessário para você tirar o aprendizado dela. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido a prova finalizará. Só que a gente fica pirraçando, não fica? Eu não aceito, eu não vou fazer a prova, eu não quero saber dessa prova. Você fica ali. Ao invés, não estudei para a prova, ao invés da gente olhar para o que a gente entende como prova e expiações nas nossas vidas, e olhar com bastante franqueza e abraçar e pensar assim, o que isso quer me ensinar? O que isso vem na minha vida para me aperfeiçoar? Porque eu tenho provas na minha vida que ele não tem. Por quê? Deus seria injusto? Porque das provas que eu estou precisando agora, ou às vezes ele já passou de ano, ou às vezes vai vir ainda. Mas é o meu momento. Então eu tenho que olhar para a prova e falar, o que isso está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender? Aí eu até brinco, quando eu estou passando pelas situações, aí eu reflito, medito, faço orações, tento elevar os pensamentos, abraçar aquilo sem luta e sem sofrimento. Outra questão que a espiritualidade bate o martelo sempre, não coloquem dor e sofrimento a mais do que as coisas têm, porque a gente gosta de tragédia. Se não tiver lágrimas e ranger de dente, não valeu. Eu dou aula na universidade, aí muitas vezes a gente faz atividades com os alunos, tudo, aí eu falo assim, ok, já te avaliei, sua nota está aqui. Não vai ter prova? Ué, foi só isso? Aí eu falo para eles, vocês querem dor e sofrimento, né?
Senão eles acham que não valeu também. E aí a gente gosta que o negócio tem que arder mesmo. Que é o que a espiritualidade sempre fala. Nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Alguém falou que nós só aprendemos pela dor? Ou que precisamos aprender pela dor? Você já ouviu alguém afirmando isso? Começando pelo próprio Cristo? Não. Nós podemos aprender pelo amor, mas a gente não dá conta. Não é? Se chegar lá e falar assim, fulano, é isso, entra aqui, sai aqui. Aí na hora que você capota lá na frente, você vem tudo ralado, empoeirado, você fala, agora aprendi, que não pode passar por aqui e fazer isso. Não é assim? Então nós estamos numa escola. Vai ter prova, vai ter trabalhos, vai ter expiação. Agora depende da sua dedicação, da forma com que você olha e do como você aprende isso. E aí a coisa segue. Essa pergunta para mim é muito especial e ela me toca muito porque eu passei por essa situação. Minha irmã perdeu um filho há 6 meses e ela fica questionando por que foi com ela. O que posso fazer para ajudá-la dentro do Espiritismo? Primeira coisa que eu te falo é que é aqui que ela vai ter o consolo. Primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra numa casa espírita é que o Espiritismo matou a morte. Então aquele pavor que a gente teria da perda de um filho, que eu confesso para vocês, foi a maior dor que eu senti na minha vida, foi uma coisa, e eu não tinha a luz do Espiritismo na minha vida. E aí é que foi difícil, porque isso não quer dizer que a gente não vai sentir dor, isso não quer dizer que essa dor não venha por algum motivo, isso quer dizer apenas que a gente entende que aquele ser, que aquele nosso ente tão querido, não morreu. No caso da minha filha, ela tinha 7 meses de idade, morreu de meningite. Uma série de problemas levaram à morte dela. O Ricardo falou muito bem aqui da questão do entendimento da dor. Eu só tive entendimento dessa dor muitos anos depois. E eu vivi muitas dores nessa vida, como todos nós vivemos. Então ela pergunta aqui, por que com ela? E eu pergunto, por que não? Nós somos todos iguais. Cada um de nós vai ter o seu caminho. A bênção da existência, da nossa existência, da criação que Deus nos deu, é a evolução. Dentro do nosso processo de evolução, nós vamos passar por dores. Tem uma frase que eu falo sempre, que eu ainda não consegui absorver isso totalmente, porque eu não tenho essa evolução, é que a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional. Eu não consigo ainda administrar isso dentro de mim. Mas para essa mãe, eu tenho condição de falar com o maior carinho e amor do mundo. Venha para a casa espírita. Venha buscar aqui o consolo. Você vai encontrar o consolo. Aqui você vai descobrir a vida após a vida. Aqui você vai descobrir que esse filho, ele veio para cumprir um tempo. Esse tempo dele se encerrou, ele foi embora. E não vai deixar de doer. Não vai deixar de ser uma dor lancinante que a gente sente, que a gente não consegue nem respirar. Não vai deixar de acontecer. Mas quando você entende que a vida dele não acabou e que no futuro você pode reencontrá-lo quando você for também, é um consolo enorme. Então, essa mãe não deve estar aqui, essa pessoa não deve estar aqui. Mas venha para a casa espírita. Começa no estudo aqui, na quinta-feira, às 19 horas. Curso de iniciação ao Espiritismo. Venha conhecer o Espiritismo como luz na vida, como consolo. Porque as bases do Espiritismo nos trazem esse conforto. Aliás, consolo é a palavra mais adequada, né, do nosso estudo lá no Joana d'Arc, que é sobre o Consolador. Então esse é o maior consolo. Seu filho não morreu, seu filho passou. A minha filha não morreu, ela foi antes de nós. Eu nunca me perguntei o motivo da morte dela. E nem perguntei, e mesmo não tendo a luz do Espiritismo na minha vida, eu não perguntei, não me revoltei com Deus. A minha dor não deixava. E à medida que eu fui avançando pela vida, fui amadurecendo, eu fui entendendo. De lá para cá eu vivi muitas dores. E toda vez que uma dor passa, eu olho para trás e falo assim, o que essa dor me ensinou? Porque uma das frases espíritas que eu mais amo é o seguinte: o Chico, naquele sofrimento todo, com catarata, problema de coração, sofrendo com as dores dele, e pergunta a Emmanuel por que aquilo estava acontecendo. Ele falou com ele muito sabiamente: tudo passa. Aí no momento de grande alegria, ele virou para ele: tudo passa.
Então é isso. É entendimento, é luz, é esclarecimento, é esperança e é consolo. É isso que a doutrina espírita traz para uma situação dessa aqui. Aproveitar e complementar, dar pitaco, né, como você falou, a Patrícia, que é um espírito, né, que já psicografou vários livros, o mais famoso é Violetas na Janela, tem a Casa do Escritor, Voo da Gaivota. Ela tem umas obras dela que ela traz a seguinte frase, que eu acho muito bonita, que ela fala assim: gratidão à minha mãe e ao meu pai, porque somente eles dariam conta de me entregar tão precocemente. Somente eles que conseguiram, que puderam me dar essa sustentação pelo cumprir aquilo que eu necessitava. E aí tem uma outra orientação também, que um mentor já repassou numa reunião, que eu achei bacana, que foi assim, sobre os abortos espontâneos. Nós vemos que os casais, né, ficam ali ansiosos por ter o filho, preparando, com todo aquele amor, e deixam tudo organizado, e quando recebem a notícia da gravidez, a gravidez vai e evolui por um aborto espontâneo. E vários atendimentos fraternos que a gente recebe, casais, eles vêm muito deprimidos, entristecidos, e aí de novo, que é a cultura que nós temos do castigo. E eles já chegam falando assim: o que eu fiz de errado? Eu devo ter sido muito ruim na reencarnação passada, né? Porque quando não acha nessa, já joga na conta lá de trás. Porque nós somos pessoas boas, estamos aqui tentando, e tem tantas pessoas, não vem esses discursos que falam assim, tem tanta pessoa, que a gente entra para o julgamento, tem tanta gente aí que não quer, e engravida, não faz pré-natal, não se cuida, e aí gravidez vai de vento e polpa e o menino nasce. E nós que estamos com tanto amor, por que isso aconteceu conosco? Aí veio a orientação de um preto velho, que eu achei, o pai Benedito, eu achei lindo, lindo, lindo. Aí ele falou assim: ô minha filha e meu filho, vocês já pararam para pensar no contrário? Que na verdade, vocês foram aí utilizados como ferramenta para receber, por um curto intervalo de tempo, espíritos que estão tão desprovidos de amor, estão tão abandonados lá no umbral, que já estão chegando à forma ovoide, que aí vocês leem sobre a questão da forma ovoide, que eles até dão o título da morte do espírito, que tem espírito, mas espírito morre, é uma forma de dizer que tem espíritos que entram num grau de sofrimento tão grande no plano espiritual, que eles começam a perder a forma perispiritual e começam a ficar ovaloides, né? Que eles chamam de ovoides. Que aí ele explica assim: muitos casais que estão ali com o seio do amor para receber um filho, um espírito para vir, eles são solicitados no plano espiritual, que quando a gente dorme, a gente entra em desdobramento, né? Porque só o corpo físico descansa. Alguns de nós vão para a farra, outros ficam, né, nas confusões, e poucos aí, às vezes, visitam alguns lugares que são bacanas, né, no plano espiritual. Aí ele fala assim, esse casal, eles são convidados no plano espiritual, e aí eles é interpelado, solicitado, fala assim com eles: vocês poderiam postergar um pouquinho a vinda desse espírito que vai chegar como filho e receber no seio do amor de vocês um desses que estão nessa situação ali, desprovidos de qualquer intenção de amor e de desejo, que estão se decompondo, para que eles possam ser recebidos no útero, receber esse choque anímico, receber esse amor. Só que eles não têm condição de ficar agora, né? E aí eles interrompem, é uma gestação de 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, e aí a gestação interrompe,
esse espírito retorna para o plano espiritual, já despertando, porque eles sentiram de novo o amor, que o amor é possível. Olha como que é bonito, né? E aí depois vem lá. O que vocês assumiram compromisso, está lá esperando, vem. E aí evolui. E aí acontece. Então, várias das situações, não é que a gente tem que sempre olhar como perda, como castigo, como algo ruim. Então, essa orientação, ela deixou muito claro isso. A gente não para pensar que, às vezes, algo que realmente é ruim, mas que naquele momento nós estamos sendo instrumentos para fazer o bem para outro, né? Então, até um bom sinal que a gente não está tão ruim assim, né, naquele momento. Se a gente está podendo ser utilizado para poder ser ferramenta do amor e do resgate, isso é resgate espiritual, né? É um resgate espiritual. Então, a gente não vê como perda assim, né? E ele comentou a respeito da própria filha. Que bom que ele e a esposa dele foram os espíritos que tiveram condição de recebê-la e conduzi-la até os 7 anos, quando foi o tempo que ela precisou de estar aqui e partir. Porque se não fosse eles, às vezes ela não tinha dado conta, não é? É a grandeza deles. Não é perda não, é ganho também. Vamos continuar nesse mesmo tema, porque é outra pergunta de criança também, mas eu queria falar mais 2 coisas sobre essa experiência. Gente, a doutrina espírita, ela não nos deixa ter desespero. Muita gente, quando se desespera na perda de um ente querido, prejudica esse espírito num grau que eles não têm nem ideia. A gente não deve ir em cemitério de forma nenhuma. A gente não deve ter dia de finados de forma nenhuma. Procurem um vídeo do Richard Simonetti falando por que não devo ir a cemitérios. Vocês vão entender. Nós não estamos levando coisa boa para eles não. Coisa boa nós vamos fazer em forma de oração, em forma de mentalização, de coisa boa, comemorar a vida dessas pessoas. A lição que ficou para mim maior, e o Ricardo, né? Richard foi muito feliz na colocação dele, gente. Eu aprendi uma coisa que eu não sei se muita gente consegue. Eu consigo conversar com as pessoas no momento de desespero, de dor. Eu aprendi, porque eu tenho no meu coração essa coisa da luz do Espiritismo, da reencarnação, da multiplicidade das existências, da existência de Deus, que eu sei falar para as pessoas. Então eu vou contar um caso rápido para vocês. Eu quando trabalhava, eu sou aposentado, eu tive um colega que começou a estudar comigo num grupo de WhatsApp que eu tive por 10 anos. Nesses 10 anos nós passamos todas as obras de Kardec, mais de 80 radionovelas, mais de 50 livros, e ele pegou um pouco dessa essência. E ele perdeu 3 pessoas da família num acidente, de uma vez, a mãe e 2 irmãos. Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei lá no Parque da Serra, estavam lá as 3 urnas, né? E ele olhou para mim, eu olhei para ele, dei um abraço nele, ele só falou comigo assim, mas é difícil, não é? Eu falei, muito difícil, muito doloroso. Mas olha a expressão que ele teve comigo, gente. Ele não estava em desespero, ele estava, assim, num grau de perturbação, porque perdeu a mãe e 2 irmãos. Mas você não via nele um desespero. É aí que eu digo, que quando ele me viu, veio tudo que nós estudamos juntos sobre a doutrina espírita. E aí, eu tenho que falar para essas pessoas. Eu virei para ele e falei, você sabe que eles não estão ali, né? Tudo que nós estudamos agora, porque estudar, gente, é muito bom mesmo. A gente tem que estudar, e eu estudo todo dia. Mas a prática tem que valer, senão o estudo não serve para nada. Ó o que eu vou falar. O conhecimento tem que descer daqui para aqui. Essa frase não é minha não, viu? É de um grande amigo meu. O conhecimento ele tem que descer do cérebro para o coração. Porque as coisas que nós vamos passar na vida são reais. As dores vão vir de uma forma real. E aí eu deixo só mais um recado em relação a isso, da seguinte ordem. Todas as vezes que você passar por uma grande provação, um grande sofrimento na sua cabeça, quando aquele sofrimento passar, procure tirar lições dele. E durante aquele período de sofrimento, lembra das palavras que a gente vê sempre nas palestras espíritas, assim, para não desesperar e procurar a ajuda que você precisa. Com tanta dor dessa situação e tantas outras que eu vivi, eu entendi que eu precisava passar por aquilo. Olha como é que é duro você falar uma coisa dessa.
Mas você precisava passar por uma dor tão grande? Se eu passei é porque eu precisava. E quando eu perguntei, há muito tempo depois, não lembro se foi numa reunião mediúnica, alguma coisa assim, a resposta veio, era prova para os pais. Porque não é só aquele espírito que veio completar um período. E tem várias explicações para aquele período curto. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Completar um tempo, enfim. Mas além dela ter vindo, e nós, como ele disse muito bem, cuidamos, zelamos por ela, fizemos tudo que a gente pôde por ela, também foi uma prova muito dura para os pais. Porque tem uma estatística que mostra que 70% dos pais que perdem filhos se separam. E eu separei. Muito tempo depois, mas foi uma separação. Então o que ficou, gente, para mim hoje, no coração? Primeiro você cerca a hemorragia, depois você vai curar a ferida, e o tempo vai curar. O problema é que o tempo demora muito a passar. E o que ficou para mim hoje foi essa alegria de, com essa experiência dolorosa, poder ajudar os outros. Não tem nada no mundo que pague isso. Tem uma pessoa em desespero, eu tenho vontade de ir atrás dela, sentar do lado dela. E para não tomar mais seu tempo, eu estava com uma pessoa aqui a última vez, que, eu não vou falar o nome porque eu acho que não vem ao caso, mas ele atendeu uma pessoa que foi um pai que esqueceu o filho dentro do carro. E o filho morreu dentro do carro, no sol. Vocês imaginem o tamanho da culpa e da dor desse pai. E foi aqui na casa espírita que ele encontrou consolo, que ele encontrou explicação, porque aqui não tem mistério. Aqui tem ciência, filosofia e religião. E aqui tem explicação para tudo que a gente quiser nessa vida. Então, é só de você pensar, eu até arrepio de pensar assim, um pai que... Eu falei, não consigo mensurar o tamanho dessa culpa. Eu não consigo. Ah, podia ter feito isso, não podia ter... Gente, a pessoa não fez porque ela quis. E aquela criança tinha o tempo dela. Infelizmente, foi dessa forma. Então, aqui na casa espírita, na filosofia espírita, no amor do espiritismo, no nosso conhecimento, está o consolo. Para tanta coisa difícil que a gente vive na vida e que veio sempre para o nosso crescimento e a nossa evolução moral e espiritual. O nosso tempo acabou. Agradecer a todos, tá? Aos internautas também, e até a próxima. Obrigado, gente.